Olá pessoal que me acompanha aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 30 de setembro, o último dia do mês. Como passou rápido esse mês de setembro. Vou comentar antes disso também um pouco de como que foi esse dia de Champions League para mim. Voltei a conseguir trabalhar depois de uma terça-feira sem internet, né? Consegui acompanhar a terça-feira à noite o jogo da Libertadores e só. Né? Então, nessa quarta-feira eu já consegui ficar o dia inteiro conectado e acompanhar os jogos. E vou falar sobre essa quinta-feira com Europa League, com Conference League, que eu confesso para vocês que ainda é um dia que está sendo um pouco difícil, porque obviamente eu estou tendo que gerir aqui a quantidade de stream que eu assisto e também estou tendo que gerir e interpretar que tipo de peso que determinadas equipes que eu costumo acompanhar nas ligas locais estão dando para essas novas competições, para essa nova competição, mais aprofundando mais na questão da Conference League e também nessa fase de grupos da Europa League. Tem algumas equipes que a gente acha, imagina que não estão dando tanta importância e tudo mais, isso vai mudando ao longo da competição, essa percepção, tá? Então eu vou tentar passar por cima, não vou tentar falar sobre algumas equipes que eu conheço, tentar traçar alguns cenários, mas é muito difícil ter alguma certeza, a gente não tem certeza de nada, mas é muito difícil ter alguma interpretação tão certeira assim dos cenários nesse dia tão corrido que é quinta-feira, um dia que, eu vou ser bem sincero, se eu puxar assim na minha organização financeira aqui, talvez não seja um dia extremamente lucrativo, talvez nem seja um dia lucrativo para mim, né? Talvez seja o dia para que eu filtre muito mesmo os jogos que eu quero fazer, ao invés de fazer tudo, né? Hoje, por exemplo, na Champions eu consegui acompanhar pouca coisa, mais por força da internet, para tentar não forçar também, e foi bom, foi um resultado bom. Então, eu sempre fui um cara que fiz muitos jogos ao mesmo tempo, principalmente ligas locais, né? Trabalhando às vezes 5 jogos de Bundes 1, já trabalhei 6 jogos de Bundes 2, fins de temporada, às vezes 9 jogos. Nunca tive tanto problema, mas é nítido que o resultado da gente, pelo menos a tranquilidade que a gente tem para trabalhar, melhora muito quando eu estou focado em poucos jogos, tá bom? Dito isso, tivemos aqui uma goleada do Bayern para cima do Kiev por 5-0, era o que eu imaginava, eu tinha colocado aqui ontem que eu iria provavelmente trabalhar a goleada do Bayern, e eu entrei ali numa odd de 2,46, tá? Eu trabalhei aqui com meio stake de match odds. Não vou fazer um adendo aqui, tá? Eu não tenho método validado para goleada ainda, não comecei nenhuma validação, tá? Eu trabalho goleada junto com o meu amigo PC, lá do Leitura, e ele tem um material no Leitura muito bom, vários vídeos de estudo de caso, a gente também tem lá no Leitura vários replays de mercado, então, quero desenvolver um método de goleada, como é que eu faço? Você pode entrar lá no Leitura, filtrar por odd e ver vários jogos, como que o mercado de goleada se comportou. É muito melhor do que você ter que assistir o jogo de fato ao vivo, esperar o jogo acontecer, você já consegue traçar mais ou menos um comportamento de mercado. Mas eu ainda não parei para fazer isso, eu tenho explorado primeiro a parte emocional, que é o quê? Como que eu me sinto trabalhando a goleada? Será que o mercado é para mim? Será que é uma coisa prazerosa para mim? Né? E eu tenho gostado. Muita gente fala de lei goleada, muita gente fala de back goleada. Eu acho aqui que não tem coisa certa ou errada, depende muito da situação. Mas em determinadas equipes eu tenho gostado bastante de testar um pouco disso. Talvez no futuro, juntando, se eu realmente achar que emocionalmente é uma coisa boa para mim, porque tem método, não é que não funciona ou que funciona, tem método que é para você e tem método que não é. Não adianta a gente ficar fazendo método que outra pessoa validou, se no seu emocional, cara, te deixa angustiado, te deixa com uma sensação ruim, parece que você está sempre no limite. Isso aí não é saudável, você não vai conseguir levar isso para um longo prazo. Então eu prefiro primeiro colocar a minha sanidade em primeiro lugar e trabalhar sempre ao lado dessa parte emocional. Tá? Então, nesse jogo eu trabalhei com meio stake de match odds, é uma stake maior do que eu vinha trabalhando, mas obviamente foi porque o cenário era propício a isso, né? Então, peguei o primeiro gol do Bayern, que foi marcado pelo Lewandowski, se eu não me engano, foi exatamente isso.
Foi aos 12 minutos de pênalti e ali eu já freebetei minha posição. Se tivesse com uma stake de over pequena, talvez eu tivesse deixado correr um pouco mais, mas não fiz. Freebetei logo a posição e a goleada foi sair aqui aos 74 com o gol do Sané. Me pagou um pouco mais do que meia stake que eu entrei, tá? Em torno de 60%. Eu achei muito bom. Vamos lá. E o outro jogo que eu foquei nessa parte das 4 horas foi o jogo do Benfica com o Barcelona. Eu queria trabalhar aqui um 4,5 para longa exposição, estava um jogo muito aberto, o Barcelona fez um jogo horroroso, o Benfica jogou muito bem, aproveitou muitos espaços. Eu cheguei a comentar ontem com vocês a possibilidade do Benfica se classificar até com certa facilidade nesse grupo se tivesse vencido o Kiev, né? Ainda tem essa facilidade porque eu acho que o Benfica jogando desse jeito e o Barcelona jogando desse jeito, o Benfica deve vencer na volta, tá? A não ser que o Barcelona melhore muito, que eu acho difícil. Então o Benfica deve perder para o Bayern pelo menos os 2 jogos, né? Imagino, pela força do Bayern, talvez tentar empatar um, mas deve conseguir vencer o Kiev em casa e deve conseguir pelo menos empatar com o Barcelona fora de casa. Eu acho que o Benfica está bem encaminhado aqui com o Barcelona nessa situação. E estava um jogo muito aberto, né? O Barcelona perdeu muito gol, o Benfica perdeu muito gol, foi um jogo muito bom, tiveram 6 grandes chances no jogo. E eu queria trabalhar o 4,5, mas imaginei para longa exposição que era muito espaçado. E eu esperei uma odd boa do 3,5, que acabou só tendo uma odd interessante por volta do finalzinho do primeiro tempo até o início do segundo. Então já era uma entrada um pouco mais arriscada, mas eu gosto dessa relação do risco porque paga muito bem. Eu fui pegando cada vez odds melhores. E o Benfica acabou fazendo o terceiro gol 79, me deu uma oportunidade de free bet. Essa odd saiu ali, a minha odd média estava em torno de 1,20 alguma coisa, porque eu fui pegando cada vez odds melhores. Me deu essa oportunidade de fazer uma free bet e eu acabei fazendo pelo tempo de jogo, já estava os 79. Mas eu vi a oportunidade para sair mais um, acabou não saindo, fiquei free betado, tá? Na Atalanta, eu queria também trabalhar uma longa exposição, mas me pareceu que o Young Boys veio para esse jogo para poder muito mais segurar o resultado, um empate depois de ter vencido o United, né? E acabei esperando alguma coisa acontecer nesse jogo para fazer outra coisa, ou seja, esperando um cenário para fazer outro. Esperei o gol da Atalanta acontecer, esse gol da Atalanta aconteceu aqui aos 68, foi uma excelente jogada do Zapata, não apareceu aqui a assistência do Zapata, mas foi uma excelente assistência. O Zapata é um tanque. E depois disso eu entrei no overlimit. A Atalanta teve pelo menos umas 3 ou 4 chances de muito perigo. Fiquei satisfeito por essa chance, apesar de não ter saído, tá? Não trabalhei United de Vila Real porque eu não estava com a stream aberta. Aqui foi aquela coisa. Eu já tinha sofrido aquele problema da internet no dia anterior, eu não queria forçar a minha conexão, fiquei só com 2 streams, que foi Bayern de Munique e foi Barcelona. Acabei não conseguindo fazer o United. Talvez eu tivesse pego essa virada do United aqui, mas eu preciso fazer 2 ponderações desse jogo. Só um comentário, tá? Primeiro, nome defensivo, o United está repleto. A defesa do United no papel, excelente. Agora, a defesa do United defendendo de fato na prática é o que eu falei com vocês, por isso que eu não trouxe o United para back. O United não é um time para back para mim. Eles batem muito a cabeça. O Vila Real só não, pelo menos fez uns 3 gols aqui no United. Primeiro, porque o De Gea voltou a catar muito, né? Teve uma nota quase de 8 aqui. E porque o Vila Real também perde muito gol. Porque de resto, rapaz, como o United deixa espaço. E o Cristiano Ronaldo decidiu, foi para isso que ele foi contratado. Jogadores como esse, que custam caro, que tem essa mídia, são para isso que eles são contratados. E o Cristiano Ronaldo resolveu mais um jogo aos 95 minutos. Chega ao seu 2º gol nessa edição da Champions, né? Marcou um contra o Young Boys, marca um agora contra o Villarreal. E é uma situação difícil para o Villarreal, porque com a vitória da Atalanta e os 3 pontos que já tem o Young Boys, o Villarreal agora vai ter que jogar dentro de casa com o United, fora de casa com a Atalanta e vai ter que enfrentar o Young Boys 2 vezes, e o Young Boys não é um time fácil, tá? Salzburg e Lille eu não consegui acompanhar nada, não sei dizer aqui para vocês. Wolfsburg e Sevilha. Sevilha praticamente dominou aqui a questão do jogo, quase que o jogo inteiro, né? Foram 70% de posse praticamente. O Wolfsburg saiu na frente e o Sevilha empatou de penal. O Zenit, olha só, eu comentei com vocês
que eu não sabia o que fazer nesse jogo aqui do Zenit. Cadê? Porque eu não tinha conhecimento da equipe, de fato não acompanho. A última vez que eu vi o Zenit jogar, o Malmo tinha acabado de chegar lá e tudo mais, estava tendo aquele problema de preconceito, a torcida do Zenit é muito preconceituosa, né? Tem aquela coisa de não gostar de jogadores, enfim. E eu deixei de acompanhar o Zenit nesse período. Eu acompanhei o Malmo 2 vezes, na pré-Champions e contra a Juventus. Eu sabia que a defesa do Malmo era fraca. Começou o jogo uma pressão absurda do Zenit, recuperando segunda bola, fazendo tudo aquilo que eu preciso para estar back. E ali eu fiquei back ao Zenit, né? Fiquei com a minha stake cheia em back Zenit, fazendo um parênteses com um cagaço danado, porque eu tava... Ainda foi o primeiro jogo, esse jogo foi de 1,45, foi o primeiro jogo com uma stake cheia, podendo ter uma queda de internet de novo, ficar preso lá dentro. Aqui não tem como usar o 4G, porque o 4G já é a internet principal. Então foi aquela situação meio complicada, mas deu para pegar o gol do Claudinho aqui. Logo depois eu fechei minha posição. O Malmo já mostrou que ia vir para cima. E foi um jogo que no segundo tempo deu para trabalhar o mercado de gols até com uma certa tranquilidade, porque o Malmo precisava pontuar, depois de ter perdido para a Juventus por 3-0, e o Zenit teve chance e acabou aproveitando só no final que o Zenit conseguiu golear. Na Juventus com o Chelsea, eu cheguei a colocar, estava todo mundo fazendo o jogo lá no Discord do Leitura, eu cheguei a colocar uma pequena fração da minha stake, buscando uma alavancagem de virada do Chelsea, mas eu confesso que não foi uma entrada muito boa. Por quê? Primeiro porque eu não estava vendo muito o jogo, né? Eu fui mais nessa questão do que o pessoal estava comentando, mas realmente foi uma estatística de massacre, assim, entre aspas, do Chelsea, mas a Juventus fez com que o Chelsea jogasse desconfortável. Ontem eu falei que a Juventus poderia dar ao Chelsea, se ela começasse a propor o jogo, a chance de jogar do jeito que o Chelsea gosta de jogar, confortável. Pelo contrário, a Juventus saiu na frente e fez com que o Chelsea tivesse que propor jogo. E aí foi muito difícil, a Juventus ficou recuada, com uma bela defesa, tirando as bolas todas aéreas, e o Chelsea ficou dando chuveirinho na área e não passou disso. Então toda vez que você vê o Chelsea tendo que propor jogo, é uma situação muito complicada que eles vão passar, tá? E agora há pouco tivemos o jogo do Libertad com o Bragantino. Também foi um jogo muito tranquilo de se trabalhar os gols, era um jogo esperado, eu já tinha colocado aqui também como planejamento para gols, porque era um cenário onde o Bragantino tinha uma vantagem de 2-0, o Libertad teve quase 80% de posse de bola aqui, até que não, mas teve muita posse de bola, o Libertad teve muitas chances de tentar, e o Bragantino chegava só na boa e marcava os seus gols. E foi assim, até com um jogo relativamente tranquilo para trabalhar o mercado de gols, se você tivesse trabalhado o limite, o over à frente aqui, tá? E a gente tem o jogo do Flamengo começando daqui a pouquinho. Beleza? Série B, o Cruzeiro empatou mais uma, como empata o time do Cruzeiro, né? Vamos passar por cima aqui então dessa quinta-feira, lembrando que, como eu falei para vocês, eu tenho pouco conhecimento das equipes ainda está sendo um período onde eu estou fazendo mais anotação do que propriamente traçando algum plano de trabalho, mas vamos dar uma olhada aqui que a gente tem de coisa boa por aqui. O Lyon venceu o primeiro jogo contra o Rangers fora de casa, foi um excelente resultado do Lyon. Mod 1-20 contra o Brøndby. Eu não gostei do Brøndby jogando contra o Sparta Praga, não gostei mesmo. Pode ser que o Lyon dê um padrão de back aqui sim contra o Brøndby. Eu não gostei mesmo do que o Brøndby fez, tá? Mas é uma cotação muito baixa para um time que eu tenho anotado aqui nos meus apontamentos, que não é um time tão, como é que eu vou dizer, confiável assim, tá? Então eu vou pular esse jogo do Lyon. O Sparta Praga, os dois times, o Sparta empatou fora de casa e o Rangers perdeu dentro de casa. O Rangers precisa dessa vitória, temos uma cotação aqui praticamente parelha. Aí entra aquela questão de saber dosar e saber interpretar qual é a vontade do Rangers, né? Será que o Rangers vai em busca do bicampeonato lá na Escócia e vai deixar de lado a Europa League, ou será que eles vão levar a sério essa Europa League? Eu realmente não sei, tá? Eu poderia colocar esse jogo para um mercado de gols, mas o primeiro jogo do Sparta foi 0-0 e o Rangers não marcou gol nenhum no primeiro jogo. Então ficaria aqui talvez com Leia para a equipe em campo, né? Um jogo parelho. Sparta contra Rangers.
No grupo B temos um Real Sociedad contra o Mônaco. O primeiro jogo da Real Sociedad foi contra o PSV 2-2, foi um jogo muito bom para gols. E o Mônaco venceu um Sturm por 1-0 só, Sturm Graz. Que, se eu não me engano, o Sturm Graz é da Áustria. Se eu não estou enganado, é isso. Real Sociedad e Mônaco, uma cotação de favorito aqui para o Real Sociedad, um jogo mais parelho também. Aqui a gente já tem um time que marcou 2 vezes e um time que marcou uma vez só. Últimas partidas do Mônaco: 1-0, 3-2, 0-0. Eu vou pular esse jogo. Muito difícil. Sturm Graz e PSV Eindhoven. Bom, o PSV chegou a abrir 2-0 contra a Real Sociedad e, se eu não me engano, tomou um empate. Se eu não estou enganado, foi isso, tá? Precisa da vitória, se quiser, obviamente, classificar, precisa pontuar. Eu não sei como é que está o desempenho do Sturm, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, na liga local está muito bem, obrigado, né? São 3 vitórias seguidas, não concede gol em 3 jogos. Já o PSV é o contrário, né? Ele toma gol, mas faz bastante gol também. Eu acho que eu vou trazer esse jogo para gols. Para dar uma olhada, tá? Não quer dizer que eu vou fazer alguma coisa de fato. Sturm. É assim, Sturm contra o PSV Eindhoven. Legia Varsóvia e Leicester City. O Leicester proporcionou para mim, junto com o Napoli, um dos melhores jogos da Europa League, quiçá da Europa League / Champions League na semana retrasada. Foi muito bom de ver aqueles 2-2 contra o time do Napoli, tá? Me causa uma sensação de que este jogo pode ser interessante para gols. O Legia ficou... Legia, né? Não sei se é Legia ou Legia. Ficou em uma vitória de 1-0 para cima do Spartak. Como é que tá o Legia no campeonato local? Também vai muito bem, obrigado. Mais de 2.000 gols. Tomando gol constantemente. Tá muito difícil isso aqui. Quem sabe um possível back Leicester, né? Mas o Leicester contra o Napoli, ele jogou muito mais de forma reativa do que propondo o jogo. Vou ficar de fora. Napoli e Spartak. Aqui eu venho para um back Napoli. Se e somente se o Napoli mostrar para mim que ele quer jogar, que ele realmente está interessado. Porque o Napoli na Série A está voando. É um dos líderes da competição. Mas, preciso ver. O Napoli não perde a 5 jogos, não concede gols a 3 e está a 3 jogos de vitórias seguidas. O Spartak marca pouco gol, pelo que eu estou vendo, né? Deve ter dificuldade contra o Napoli. Vamos ver se o Napoli consegue encaixar aquela pressão para dar um back. Fenerbahçe e Olympiacos. Não acompanhei nenhum dos 2 jogos, eu prefiro pular. O Antwerp contra o Frankfurt. O Frankfurt ficou no 1-1. Isso aqui é jogo para gols. Tá, eu tenho acompanhado alguma coisa do Frankfurt recentemente, até com certa dúvida do que vai querer o Frankfurt nessa competição. É assim que se escreve. Mas o time do Antwerp é muito bom. Eu vi alguns jogos que eles fizeram no pré-Champions com o Omonia Nicosia. Pré-Champions não, pré-Europa League com o Omonia Nicosia. Eu gosto muito. A Lazio teve um resultado horrível fora de casa contra o Galatasaray, muito por conta da falha do seu goleirão. Foi uma falha feia, acabou perdendo de 1-0, e o Lokomotiv empatou com o Marselha. Foi um resultado também absurdamente estranho. O Marselha estava ganhando de 1-0, poderia fazer o segundo gol com um jogador a mais, e o Marselha tomou um gol com um chute fora da área, um golaço do Lokomotiv, foi punido por tanto gol perdido, tá? Eu vejo uma superioridade bem grande aqui da Lazio contra o Lokomotiv, mas eu tô com dúvida se a Lazio vai conseguir impor essa superioridade toda para o time do Lokomotiv. Vamos dar esse benefício da dúvida para a Lazio e assistir o jogo para realmente ver se isso vai dar oportunidade ou não. E o Olympique de Marseille contra o Galatasaray, eu estou mais inclinado a vir para gols. Marseille contra o Galatasaray. Por quê? Defensivamente falando, o Marseille ainda não se encontrou. O time do São Paulo é um time muito agressivo, mas ofensivamente é um time que produz, tá?
Então eu acho que dá pra gente explorar alguma coisa aqui no mercado de gols. O Galatasaray fez um gol só contra a Lazio. Acho que pelo fato de ser a Lazio dentro de casa, eles ficaram meio retrancados. Mas acho que dá pra buscar alguma coisa pra gols aqui. Ludogorets e Estrela Vermelha. Eu cheguei a acompanhar na pré-Europa League o jogo do Estrela Vermelha com o Cluj e o jogo do Ludogorets com o Malmo. Tá? O Ludogorets, na verdade, disputou a pré-Champions. O Malmo passou para a Champions, o Ludogorets ficou na Europa League. Eu gostei do que eu vi da parte de contra-ataque do Estrela. O Estrela é um time que não chega tanto ao ataque, é um time que joga muito mais de forma reativa, mas quando chega é muito efetivo. E o Ludogorets é uma péssima defesa, pelo menos foi assim que eu vi. Tá? Mas eu tô em dúvida se eu trago esse jogo para gols ou não. Para acompanhar alguma coisa para gols. Vamos. Gorets. Estrela Vermelha. Vamos dar esse benefício da dúvida. Se tiver com um jogo muito aberto, eu posso acompanhar sim. Midtjylland e Braga. O Braga perdeu para o Estrela Vermelha por 2-1. O Braga até chegou a empatar. O Estrela dentro de casa é muito forte com aquela torcida deles, mas acabou tomando um gol no final. E o Midtjylland empatou com o Ludogorets 1-1. Eu gosto bastante do time do Braga, mas eu acho que aqui a gente pode ter um jogo para match odds. Braga. O meu teclado às vezes ele não funciona e simplesmente agora nada funciona. Tudo travado. O que aconteceu? Opa. Voltou. Achei que eu tinha perdido. Braga contra o... Cara, como é que escreve Midtjylland? TJY da Land. Caramba, parabéns. Olha, esse time é diferente. Celtic e Bayer Leverkusen. O Celtic, se eu não estou enganado, foi 4-3 o jogo contra o Betis. Foi um jogaço de bola, um jogaço. E o Leverkusen meteu 2-1 para cima do Ferencváros de virada. Eu quero trabalhar esse jogo para gol, sim senhor. Celtic contra Leverkusen. Com certeza. E o Ferencváros, que fez 1-0 na casa do Leverkusen, vai enfrentar o Betis, que foi 4. Tá? O Betis a 1,70. Também dá para explorar aqui. Ferencváros. Por quê? Porque o time do Betis já venceu a primeira, vai para cima, e o Ferencváros, por ter perdido a primeira, também tem que se expor. Acho que pode ser um jogo para gols também. Genk e Zagreb, dois times que eu tenho muito desconhecimento, principalmente o Genk. O Zagreb eu costumava acompanhar, mas é um time hoje em dia completamente diferente. Foi aquele time que perdeu para o Sheriff Tiraspol e acabou vindo para a Europa League. O Sheriff está lá liderando o seu grupo na Champions. Ofensivamente o Zagreb já não produz tanta coisa assim, então eu vou ficar de fora desse mercado de gols. E por último a gente tem o West Ham United contra o Rapid Viena, outro time do Rapid também que faz muito tempo que eu não vejo. O West Ham venceu o primeiro jogo contra o Zagreb, fora de casa. O Zagreb não fez nenhum gol. 1,25, acho que está muito puxado. Vou ficar de fora aqui, tá? O que eu tenho aqui embaixo na Conference League para ver alguma coisa de interessante? Flora Tallinn, time dos tempos da minha faculdade, quando eu comecei no trade. Olha só que desrespeito com o Florão 17 para o Partizan. Qual é, pô? Flora é um timaço. Sei que não é um timaço, às vezes na Europa, mas é um timaço no seu campeonato local. Vou ficar de fora, vai. Faz muito tempo que eu não vejo o Flora. É mais lembrança do que qualquer outra coisa. Roma eu quero fazer. Jogo da Roma 1,44 contra o Zorya. O Zorya é um time muito porra louca, pelo que eu me lembro, tá? Eu tenho essa lembrança boa do Zorya, de ser um time bom para trabalhar gols. A Roma venceu por goleada o primeiro jogo contra o time do CSKA, 5-1. Foi até uma goleada relativamente fácil, o mercado de gols também foi bem fácil, mas a Roma não é um time que costuma dar um padrão de back muito fácil, tá? Principalmente porque a Roma vem de derrota lá no derby para Lazio, e eu não sei se o Zaniolo vai jogar. A volta do Pellegrini, provavelmente, se ele jogar, é muito importante. Eles sentiram muita falta do Pellegrini, que é o 7 que joga muita bola.
E eu acho que dá pra gente buscar gols aqui ao invés de buscar o Beck Roma, tá? Zorya contra o Roma. O que mais que a gente tem aqui? AZ Alkmaar. O AZ costuma ser um time muito bom para gols também, mas eu tenho muito desconhecimento. União Berlim contra o Maccabi Haifa. 1,40 odd do União. Cara, União começou perdendo o primeiro jogo para o Slavia Praga. Não gosto dessa odd do União Berlim, não. União Berlim é um time que não propõe bem o jogo. União Berlim é um time de contra-ataque, tá? E na transição, União Berlim é excepcional, na marcação pressão é excepcional. Agora, propor jogo para União Berlim, não, nem pensar. Não é muito bom, não. Feyenoord e Slavia, aqui sim, eu venho para trabalhar gols. Feyenoord contra o Slavia. Outro por cima que eu estou olhando aqui é o Tottenham contra o NS Mura, que eu não sei de onde é. A 1,11 eu prefiro deixar para lá, tá? E por último, já pulando tudo aqui, a gente tem um CAP contra o Penarol. O CAP venceu o primeiro jogo por 2-1, isso obriga o Penarol a ir para cima, e esse jogo também pode ser um jogo bom para gols. Mas vamos fazer um adendo aqui, um cuidado. Por quê? Com a vantagem debaixo do braço, o CAP pode querer não se expor para não levar gols. Então talvez, se o CAP sair na frente, ou se o Penharol sair na frente, a gente pode ter um jogo abrindo um pouco mais. Então talvez trabalhar gols aqui seja melhor depois do primeiro gol. Beleza? Temos aqui um jogo de Série B também do Sampaio Corrêa com o Remo, mas são equipes que eu trabalho muito pouco. E eu vou deixar aqui um convite para você me contar aqui embaixo quais são nessas tantos jogos por aí que você vai fazer e o porquê, para que eu fique atento também, se tiver alguma oportunidade eu aproveitar. Beleza, pessoal? Não vou falar de nenhuma promoção da Betfair hoje aqui, porque o jogo do Flamengo já deve ter começado e não vale mais a pena. Então, um grande abraço a todos, uma excelente quinta-feira. Cara, conselho, se fosse bom, a gente se vendia. Cuidado, gestão de banca, vai na boa. Último dia do mês, não estraga o mês. Se ele tá ruim, não piora, tá bom? Um grande abraço para você.